Bem, vamos lá. A gente vai fazer hoje, então, a correção da peça 3, tá? Então, o que a gente tinha lá para ser feito na peça 3? Ela é uma petição inicial, só que ela tá uma petição inicial de procedimento especial, Certo. tá? Então, a gente não tem ali... A gente tem uma estrutura de petição inicial para fazer, só que a gente tem que trabalhar num procedimento especial. A petição inicial de procedimento comum e a petição inicial de procedimento especial é a mesma estrutura. A gente também trabalha em ambos os casos com o artigo 319. A gente não tem uma diferença de estrutura, tá? A estrutura é a mesma, Rodrigo. A única coisa que aqui a gente tem um procedimento especial, que é uma ação da uso capião. É só isso que muda. Então, aqui a gente tinha que endereçar essa petição para a vara cível da comarca de Condonópolis, em Tocantins, porque é onde está localizado o imóvel que faz parte dessa ação da uso capião, tá? Então, por esse motivo que essa ação ela é direcionada para Condonópolis. O autor é o Norberto, então é ele que está pedindo a uso capião, e aí ali é uma uso capião especial urbana, porque o imóvel está localizado na região urbana de Condonópolis, e além disso, a gente tem as características referentes ao imóvel, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar numa ação declaratória de uso capião especial urbano. O Norberto, ele é autor, então a gente vai seguir o preâmbulo nas mesmas características que a gente vai seguir o preâmbulo do artigo 319, do inciso 2. Certo. Então, a única diferença é que aqui é uma ação de procedimento especial, por ser ação declaratória de uso capião, tá? A ação ela é movida em face do Cândido, do Carlos, do Ezequiel e do Edgar. E a gente precisa fazer a qualificação de todos. Então, a gente precisa colocar a qualificação de todo mundo. Certo. Preâmbulo de 319, tá? Tudo bem aqui, Rodrigo? Tudo bem. Então, Tudo tá. bem. Na parte dos fatos, o que a gente precisa ressaltar nesses fatos? A gente precisa ressaltar que essa pessoa é o único bem que ele tem, tá? Qual que é o período que ele está com esse bem? Qual que é o tamanho desse bem e que ele está numa área urbana, que aqui também foi constituído família e morada. Por quê? Porque esses pontos são pontos característicos da uso capião urbana. Então, a gente precisa informar qual que é o tamanho do terreno, a gente precisa informar quanto tempo que a gente está lá, e a gente também precisa informar que nesse terreno foi feito moradia, porque são características da uso capião urbana. Além disso, a gente também precisa informar quem são os confrontantes, que aí é o caso do Carlos, do Ezequiel e do Edgar. E informar também que no último ano o bairro passou aí por uma valorização, que ele também não tem interesse de sair do imóvel. Então, a gente simplesmente vai colocar aqui um resumo que a gente tem do problema. Entendi. Nos fundamentos jurídicos, a gente tem que trabalhar com a metragem do imóvel, porque a uso capião urbana ela tem uma metragem específica, então a gente tem que trabalhar, informar qual que é a metragem do imóvel e informar que também tem as características da uso capião, então, que foi feito de forma mansa e pacífica, que é o único bem, que nesse bem foi feita moradia sua e da sua família, e trabalhar com o artigo 1240 do Código Civil, que é o que fala com relação às características da uso capião. Então, na parte do direito, é importante a gente determinar todas as características e todas as situações que a gente tem para delimitar que esse imóvel ele é passível da uso capião urbana, tá? Aqui a gente não trabalha com uma regra geral. A gente trabalha com uma situação específica pelo tipo da uso capião. Então a gente teve até agora endereçamento, preâmbulo, a parte do direito. Nesse caso, a gente pode pedir justiça gratuita e audiência de conciliação, porque o próprio problema já informa que ele não tem condições de arcar com as custas de um processo, então a gente pode pedir justiça gratuita. A uso capião também permite que seja feita a audiência de conciliação, então a gente vai trabalhar com as duas hipóteses. Nos requerimentos, a gente sempre vai pedir citação dos confinantes, tramitação prioritária tendo em vista a idade do autor, porque o problema fala que ele já tem uma idade avançada. Manifestação do Ministério Público, para que ele informe se ele vai se opor a isso, e
manifestação da fazenda pública, a gente também precisa pedir, porque são eventuais terceiros interessados nessa ação. Então, citação do réu, citação dos confinantes, tramitação prioritária, manifestação de MP e fazenda, que sejam concedidos a justiça gratuita e designada audiência de conciliação e a publicação em nome do advogado. Em requerimentos, tudo aquilo que for de direito processual. Em pedidos, tudo aquilo que for de direito material. Então, aqui a gente tem que pedir o domínio, então que a ação seja julgada procedente, a declaração de domínio com relação a esse imóvel e que também seja feita a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para que fique depois registrada essa sentença na matrícula do imóvel. Pedido de provas e valor de causa. Então, aqui a gente tem exatamente uma estrutura de petição inicial. A única diferença é que aqui a gente está trabalhando com um procedimento especial, diferente do que a gente veio trabalhando aí com relação ao procedimento comum, tá? No procedimento comum, normalmente somos nós que criamos o nome. No procedimento especial, o nome já vem criado pela própria legislação. Alguma dúvida, Rodrigo? Não, tá bem claro, professor. Tudo Tá bem? bem claro, viu? A gente, com esse esboço aí, dá para trabalhar legal, né? Dá um entendimento. Fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil e ajuda muito, né? Inclusive, professor, até fico vendo seus vídeos aí, né, no YouTube também, né? E a professora tem algum site que a professora poderia indicar para a gente poder fazer mais exercício em relação a peças assim? Que eu tenho muita dificuldade ainda em fazer peça, né? Tá. Se existe O que eu algum curso indico, online, né? O alguma que eu coisa. indico é a doutrina do Gediel, tá? Gediel. Gediel. Aí, volume 1, volume 2, porque ele tem vários volumes. Mas o Gediel, ele tem esse livro na biblioteca virtual de vocês. O livro do Gediel é muito bom para poder estudar essas estruturas de peça, tá? Então, eu indico o livro do Gediel. As peças, o nome do livro é Peças Não, Jurídicas? deixa eu pegar aqui, peraí. O autor é Gediel. Deixa eu ver aqui o nome do livro, para poder te passar o nome certinho dele. É Prática no Processo Civil. Ok. Prática no Tá? processo civil, né? Prática no processo civil. Depois ele tem prática de recursos no processo civil. Tá? Certo. Mas o prática no processo civil já ajuda bastante. Já dá. A gente que está começando, assim, ele Ajuda bastante. tira muita dúvida, assim, né? Ele explica a peça e depois ele até traz alguns modelos, né? Só tomar cuidado aí na cópia do problema, na cópia dos modelos, para vocês não serem penalizados por plágio. Mas o GDL ele tem uma explicação muito boa. Não entendi. É uma boa dica, professora. Eu vou comprar esse livro aí Tá? para dar uma Ele tem na estudada. biblioteca virtual da faculdade. Ah, legal. Bacana. Tá? Só pegar lá. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha no problema que a gente vai ter, que é da aula 4, tá? Que eu já coloquei lá no AVA para vocês. O problema da aula 4 é do caso do Agenor. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar a situação das tutelas, tá? Então, esse problema aqui, ele é uma petição inicial para vocês não irem para o mandado de segurança, tá? Ele é uma petição inicial, não é mandado de segurança, porque mandado de segurança poderia ser aplicado aqui, sim, tá? Não vou dizer que não, poderia ser aplicado, mas a intenção não é que vocês façam mandado de segurança, a intenção é que vocês treinem a petição inicial, tá? Então, nesse problema, nós vamos trabalhar com petição inicial, mas vamos trabalhar com as tutelas, para ver se vocês conseguem identificar os tipos de tutelas que a gente tem, e para vocês também identificarem se a gente vai trabalhar com tutela antecipada, se a gente vai trabalhar com cautelar, qual é o tipo de tutela que a gente vai trabalhar, tá? Então, o problema da aula 4 é uma petição inicial, exatamente como a gente já vem fazendo, com base no 319. Aqui a gente vai trabalhar com as tutelas que a gente tem. Então, a gente vai ter que lembrar lá quais são os tipos de tutelas, tá?
E a gente também vai precisar lembrar a estrutura do 319. Vamos precisar lembrar também das obrigações, da obrigação de dar, fazer e não fazer. Então, as relações obrigacionais também vão precisar serem trabalhadas aqui. E a gente também aqui vai trabalhar na estrutura da petição inicial, aonde que é encaixada a tutela, tá? Além disso, a gente tem aqui o Agenor como cliente, né? Mas a gente tem o Arnaldo, que é filho. Então, também conseguir identificar quem seria o autor dessa ação. A gente vai trabalhar com o Agenor como autor, ou se a gente vai trabalhar como Arnaldo como autor. Quem são as partes nesse processo, tá? Então, a intenção desse problema da aula 4 é que seja feita uma petição inicial, trabalhando com as relações obrigacionais, trabalhando com as relações de tutelas e trabalhando também com a relação das partes, tá? Para isso, eu vou disponibilizar aqui na aula 4 uma videoaula sobre tutelas, para vocês darem uma olhada e relembrarem quais são os tipos de tutelas que a gente tem. E aí, não se esquecer dos artigos 3º e 4º do Código Civil, tá? Lembrando que quando a gente tem tutela, a gente tem, então, um pedido de tutela, e a gente tem que ver qual é o tipo de tutela que a gente vai trabalhar aqui. Depois, a gente tem um pedido de mérito, que precisa ser considerado. É importante aqui a gente analisar se essa relação entre o Agenor e o plano de saúde é uma relação de consumo ou não. Se a gente vai trabalhar com o CDC, se a gente vai trabalhar com o Código Civil, ou se a gente vai trabalhar com os dois juntos, tá? Então, nesse problema 4, são essas as questões que precisam ser analisadas. É para fazer uma petição inicial, observar as relações obrigacionais e observar as situações de tutela, as partes e, no mérito, observar se a gente vai trabalhar somente com o Código Civil, se a gente vai trabalhar com o CDC, ou se a gente vai trabalhar com os dois juntos, tá? Então, são esses os elementos que precisam ser observados na aula 4, tá? A peça que foi corrigida na semana passada, a data de protocolo é hoje, a data final. A peça que eu acabei de corrigir com vocês da ação da uso capião, a data de protocolo é na próxima segunda-feira, tá? Então, observem aí as datas de protocolo para vocês não terem nenhum prejuízo com relação às notas, tá? Tudo bem com esse problema 4? Tudo bem, tudo certo. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Então, tá bom. Então, eu desejo para vocês uma boa semana, um bom descanso, bom almoço de domingo para vocês, tá? E aí, as notas das peças que vocês protocolaram, a peça 1 e a peça 2, né? As notas vão ser liberadas até o final do dia. Tudo bem, meninos? Ok, muito obrigado, professora. Imagina, bom descanso para vocês também, gente. Boa semana. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, pessoal, tchau, tchau.